Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou Matheus Gomes, e no episódio de hoje nós dividiremos o programa em dois blocos. Primeiro falaremos sobre o debate entre ver um filme no cinema e na Netflix, qual a sua experiência, o que em tese seria melhor. E no segundo bloco daremos nossas opiniões sobre quem deve ganhar o Oscar, nossas apostas e nossa torcida. E para começarmos a nossa discussão, a gente vai fazer aqui um breve contexto histórico desde o início do cinema até a era da Netflix, para que a gente possa entender um pouco mais como funciona hoje em dia. Até porque, desde que começou o cinema até o que a gente encontra na atualidade como cinema, a gente teve muitas transformações e começou de um jeito, ele foi se transformando, surgiram novas tecnologias, então é importante que a gente deixe bem estabelecido o que aconteceu. O cinema ele surgiu mais ou menos no fim do século XIX, com os irmãos Lumière, e foi quando... Há controvérsias, como sempre, né? Que nem o avião com o Santos Dumont, os irmãos Wright, né? Mas a princípio foi no fim do século XIX e começou com o cinema mudo. O cinema ele existia apenas nas salas, as pessoas tinham que se deslocar até o lugar, eles passavam os filmes, era numa que na época era uma série de curtas-metragens, uma série de curtas, né? A gente tem o caso do primeiro A Viagem à Lua, né? Um dos filmes mais antigos também. Que as sessões, na verdade, tu pagava um valor pequeno ali e via 15 curtas na sequência, não era um filme inteiro como a gente tem hoje. E é engraçado como a gente tem alguns filmes que são feitos hoje em dia que nos remetem a esses filmes antigos, né? Não tão iguais, mas, por exemplo, Relatos Selvagens é um filme que são 6 curtas, só que é um filme feito na atualidade, então também dá pra fazer esse paralelo, ou também não, mas sim, fica um pensamento, né? Depois do cinema, que ele começou a atrair muitas pessoas, todo mundo começou a se empolgar de ir até a sala assistir esses filmes, as tecnologias começaram a avançar e a gente teve a possibilidade de desenvolvimento da televisão. Então a televisão ela surgiu mais ou menos em 1950 e era ela tinha essa capacidade de transmitir os filmes, mas ela transmitia os filmes com horas marcadas. Então era, por exemplo, eles iam passar um filme do Chaplin nos 10 horas daquele dia e tu não sabia quando ele ia passar de novo. Então tu só tinha aquela oportunidade pra assistir o filme. Que é uma coisa muito que a gente vê nas TVs hoje em dia ainda, na Globo com a tela quente. É aquele filme naquele horário. Os canais do Telecine, é aquele filme naquele horário. Então até hoje a gente mantém essa tradição de o filme no horário programado. E isso surgindo aí há mais ou menos 70 anos atrás, né? Faz bastante tempo já. E em 1973 também se considera como, não sei se é um surgimento, mas a Sony começou a produzir as fitas cassete. Então as fitas cassete chegam como sendo uma nova evolução pro cinema, porque tu poderia retirar as fitas e assistir o filme na hora que tu quisesse. E eu considero essa chegada das fitas cassete como o início do que a gente pode considerar como streaming, porque a gente estava conseguindo ver quando a gente queria, a gente só não tinha uma plataforma que nos oferecesse os filmes com essa maior facilidade. A gente tinha as locadoras. Exatamente, né? Porque a gente tinha de se locomover até uma locadora, pegar o filme e voltar pra casa pra poder assistir. Então ele tinha uma certa dificuldade de locomoção, às vezes, pra poder assistir os filmes. Mas sim, é o início do streaming, tanto que a gente vai chegar no ponto que a Netflix surge desse momento, exatamente, né? Inclusive a Netflix, antes de ser um site de streaming, ela era uma... não era bem uma locadora, mas ela enviava os filmes pras casas. Tinha tipo um motoboy que levava o filme até a pessoa. Então, daí depois do surgimento dessas fitas cassete, a gente tem o surgimento do DVD, que é um formato digital, tem um som e imagens melhores, e ele continua com essa mesma lógica da fita cassete. A gente consegue chegar na locadora, locar o filme, ou então comprar a versão O grande digital. avanço é que tu não precisava rebobinar a fita, né? Que era chato. Tinha que ficar rebobinando a fita. Aí tu colocava a fita, ela já começava do final, de vez em quando, se não fazia isso. Era bem curioso. Mas, principalmente, também a melhoria de sons e imagens, né? Sim. Que agora, no formato digital, tu tem a oportunidade de... Não, até a própria tecnologia da TV, que evoluiu também. Com certeza. Sim. A tecnologia evoluiu como um todo e, claro, que o cinema acompanhou essa evolução. Tanto na tela das salas de cinema, quanto em casa, pra gente poder ver
no VHS ou no DVD e agora no streaming. A gente fala da televisão como esse segundo marco do avanço do cinema, mas a televisão, ela não chega ali em mais ou menos 1950 e ela para, ela segue evoluindo. Tanto que hoje a gente vê algumas tecnologias de Ultra HD, de 4K dentro da televisão mesmo, né? Então ela é um segundo ponto da evolução do cinema, mas ela seguiu evoluindo, tanto que a gente via a fita cassete e o DVD na televisão. Não, e um próprio significado da evolução hoje são as séries de TV, porque são uma produção de cinema na TV. É dividido em vários episódios, com data pra passar, horário, mas é um cinema na TV hoje em dia. São filmes de 6 episódios, 8 episódios, 12 episódios. Sherlock mesmo, por exemplo, tinha 13 episódios na série e era 1h30 cada um. Você tava vendo 3 filmes, né? A televisão britânica faz muito isso de dividir uma série em 3 filmes, na verdade. Ou 4 filmes, que seja. Mas a gente chegou num ponto, num avanço que hoje as séries dominam muito mais, por isso se tem muita TV também, muita gente consumindo produto em casa e não tanto no cinema. E o quinto ponto que a gente anota como essa breve evolução do cinema seriam os streamings, que eles surgem mais ou menos ali no século XXI e eles conseguem nos oportunizar que a gente veja os filmes na hora que a gente quer e a gente tenha um catálogo online dos filmes que a gente assina pra ter. A gente consegue ver na televisão, por causa dos avanços da Smart TV, por exemplo. A gente consegue ver nos computadores, a gente consegue ver nos celulares. Então a gente vê o que muitos autores trabalham sobre a modernidade. Ela surge também, essa modernidade líquida no caso, ela surge também nos nossos meios de consumir arte, consumir cultura, consumir cinema. Não, e a Netflix também tem o ponto de ela exterminar as locadoras, na verdade. Porque tu tem um catálogo na tua casa e o preço que tu paga é muito mais atrativo do que o preço de um local, um filme na locadora. Porque tu tem a locomoção, a locação pra ficar 48 horas com o filme era R$7. Então tem uma série de coisas assim que a Netflix evoluiu nesse quesito, que hoje tu não vê mais tanta locadora. Na verdade, nem sei se ainda tem mais de 5 locadoras em Porto Alegre aqui. Muito poucas. Inclusive, até a própria compra de filmes, né? Eu, às vezes, passo em algumas lojas de Porto Alegre e a gente vê ali alguns filmes que estão para ser comprados por R$25, às vezes até mais, dependendo do filme, né? Sim. E eu fico pensando que hoje em dia, daqui a pouco o filme sai na Netflix ali e tu tá pagando R$20 pra ver todo mês diversos outros filmes, diversas outras séries. Tu divide com as pessoas as telas, né? Então... o DVD hoje, quem compra virou uma coisa de colecionador com mesmo. Certeza. É aquela coisa de... É a mesma coisa que a gente pode ter com os livros, assim. Tu não compra vinil mais... também. Tu não compra mais porque é bom ou tu precisa daquilo. Não, tu compra pra deixar exposto, tu compra pra mostrar, tu compra pra ter. É bem como um colecionador mesmo, né? Então essa evolução a gente consegue perceber que antigamente as pessoas elas tinham que se deslocar até a sala do cinema, era a única chance delas assistirem esse filme, era uma experiência... Até porque, até na época do VHS, assim, o filme ficava meses em cartaz e pra te ver de novo tu tinha que esperar o VHS sair 2 anos depois. Com certeza. Então, até mais, dependendo de onde tu morava, né? Dependendo do filme, tu ia ter a oportunidade de ver ele só 3 anos depois do lançamento original. Então a galera tinha uma cultura de ir ao cinema, marcava encontros em cinema. E é uma evolução que aconteceu muito rápida. Principalmente a gente vê o caso da TV, né? Antigamente era uma TV ali que apresentava só... O próprio cinema, né? Era só um cinema mudo, não tinha esse desenvolvimento do som, as imagens ainda não eram muito bem processadas. E hoje em dia a gente vê uma qualidade de imagem, uma qualidade de som, principalmente, de tecnologias imensa. É imensa. Não, o cinema evoluiu muito rápido, porque não deu nem 50 anos, já se tinha o som, já se tinha imagem colorida, já se tinha uma edição mais trabalhada, roteiros, então foi uma arte que evoluiu muito rápido. E claro que agora no século XXI a gente entrou o 3D, que foi mais uma grande evolução. Então o cinema como um todo ele foi uma arte que se desenvolveu muito rápido. Isso talvez faz parte também de um âmbito meio consumista que a gente teve do cinema perder sua força em salas de cinema pelos valores que ele foi começando a apresentar, justamente pelo desenvolvimento que ele teve. E a partir dessa contextualização e dessa compreensão de como aconteceu a evolução do cinema e dos filmes e das nossas tecnologias, que surgem alguns questionamentos, né? Inclusive, eu e o Matheus queremos abordar aqui nesse episódio do podcast, que ele envolve assistir um filme no cinema ou assistir em casa. Às vezes a gente pega muito se perguntando, né? Por que eu vou gastar X valor pra ir até o cinema, sendo que eu posso simplesmente
simplesmente sentar no meu sofá de casa, não preciso sair dali, posso ver e depois não tenho que me deslocar, não tenho que gastar nenhum valor a mais, né? Então, como é que tu vê isso, Matheus? Como é que tu vê os lados bons de ver um filme no cinema e os lados bons de ver um filme em casa? Qual é essa diferença que tu vê? Pra mim, em casa eu vejo muito meu conforto, assim, de não preciso sair, eu tenho uma TV boa que transmite áudio e imagem perfeitos, então pra mim ir no cinema é um gasto que eu acho desnecessário às vezes. Mas quando eu vou ao cinema, eu saio mais apegado ao filme, porque em casa tem várias coisas que podem me chamar a atenção no meio do filme, eu vou parar, eu vou fazer qualquer outra coisa se eu tiver afim, então eu me perco muito vendo um filme em casa. Coisa que no cinema não, é foco total, é quase como se tu desligasse o celular e só focasse no filme. A experiência do cinema, pra mim, ela é mais impactante, ela me deixa mais dentro do filme. O som é completamente diferente, a imagem é completamente diferente. Eu me sinto melhor dentro de uma sala de cinema pra ver um filme e fazer uma avaliação do filme do que dentro de casa. Eu acho que a experiência da sala do cinema ela é muito mais imersiva. Ela consegue te colocar, assim, tanto de tu pensar na questão da iluminação, que é um ambiente escuro, que tem pouca distração, tem um som melhor, tem uma tela grande, dá até pra pensar na luz que vem de trás de ti. Eu já vi muita gente falando sobre isso, analisando dessa forma, de que tu se sente um pouco mais vulnerável àquela história. E aí, muitas vezes, quando tu vê na TV, ela tá sendo simplesmente projetada ali, sabe? Não sei se faz algum sentido, assim. Mas é uma confluência de fatores que faz com que tu se sinta mais imerso naquela história. Tu não se sente distraído de ficar pensando em outras coisas. Tu senta ali e eu vou ver isso por 2 horas e eu vou entrar dentro dali e vou estar junto com os personagens, né? Não, até pegando esse exemplo, assim, eu acho que a gente viu agora recentemente 1917. É um filme que eu acho que em casa ele não funciona tão bem. Com certeza não. Porque a imersão dele é um filme de cinema. Ele tem uma imersão que tu acompanha o personagem por seu plano sequência, que aquele ambiente te faz sentir dentro do filme. Em casa, talvez isso não aconteça. Pelo menos eu tenho a sensação que em casa eu fosse gostar menos do filme. Por mais que a tecnologia seja avançada, a gente possa ter TVs grandes, com um som bom, tem pessoas que têm home theater, que fica melhor ainda, nunca vai ser comparada a essa experiência imersiva do cinema, na minha opinião. E eu assisto muitos filmes em casa, muito mais em casa do que no cinema. Agora que tá nessa época do Oscar, eu tô indo um pouco mais ao cinema, porque tem alguns filmes que tu só consegue ver na sala de cinema, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de ver em casa, às vezes por essa questão de deslocamento, de gastar um pouco a mais, eu prefiro ver em casa. E eu reconheço que nunca vai se comparar. Por mais que eu goste de ver, e dependendo do filme, até pode não fazer tanta diferença, né? Mas na maioria dos filmes, pra mim, tu se sente bem menos ligado ao filme, assim. Tu não fica tão imerso naquele mundo, né? Eu repeti essa palavra 1000 vezes já, mas eu acho que ela é perfeita, assim, pra entender a diferença das experiências, né? Não, a gente trouxe esse debate aqui também porque no primeiro programa a gente falou muito sobre a coisa da Netflix, de ver o filme em casa, no cinema. Que eu vi o Irlandês no cinema, o Gabriel em casa, Parasita que ele viu em casa e viu no cinema, foram experiências diferentes. Totalmente diferentes. Então a gente quis trazer um pouco dessa discussão se muda realmente alguma coisa. E a gente acha que sim, acha que muda. Acho que a experiência é diferente. Muito. Pegando agora o caso do Parasita em específico, acho legal a gente abordar, que a gente até comentou rapidamente no primeiro episódio, né, mas o Matheus viu esse filme em Cannes, e ele me disse, nossa, quando esse filme estrear, tu tem que assistir, tu tem que ir lá ver e tal. Aí eu pensei, não, beleza, se ele gostou, a gente tem gostos parecidos, né, então acho que vai ser um filme bom. E a primeira vez que eu assisti sozinho na minha casa, e eu não lembro por qual motivo, eu inclusive pausei o filme, eu terminei de ver depois. Eu acho que tu me falou que tinha que trabalhar alguma coisa isso, assim. Eu tinha que dormir, não tinha mais muito tempo, e eu, vou ver no dia seguinte. E a primeira vez que eu vi, eu achei um filme assim, bom, é um filme interessante, eu percebi a crítica social que ele tinha, e eu lembro que eu tinha dado nota 4 de 5, eu acho, eu tinha achado legal, mas não tudo isso, né? E aí depois eu tive a oportunidade de assistir com a minha namorada, a gente foi no cinema assistir, e quando eu terminei de ver o filme, eu tava em êxtase, eu tava apaixonado pelo filme, foi um baque muito maior, assim, pra mim, eu consegui sentir as críticas do filme, eu consegui ficar totalmente dentro daquela história, junto com os personagens, então eu acho que é uma experiência totalmente diferente, e também, assim, a gente tem que pensar que tem pessoas que não têm essas condições de ir ao cinema, a gente não tá dizendo que a pessoa tem que ir ao cinema pra ter uma experiência boa de filme, entendeu? Mas é uma experiência diferente, e eu acho que é sempre válido isso. Eu acho que tem filmes que vale a pena serem vistos no cinema, e tem filmes que vale a pena serem vistos
vistos em casa. Por exemplo, História de um Casamento, pra mim não faz diferença ver no cinema ou ver em casa. Com certeza. Porque é um filme mais contido, é um filme que não tem uma projeção tão grande, então ver em casa é tranquilo. Agora, perdão, um exemplo, 1917, é um filme pra ser visto no cinema, porque é grandioso, tem a coisa... É épico, né? É épico. É uma grande jornada. A coisa dos filmes da Marvel, são filmes pra ver no cinema, pra ver na tela grande, pra ver aquela coisa do herói, não sei mais o que. Então, tem filmes que são feitos pra gente assistir no cinema e tem filmes que a gente pode ver em casa. E eu acho que essa discussão também, da gente pensar sobre um filme que seja de ver no cinema e ver em casa, ela tá muito relacionada também com uma certa... com as classes sociais do Brasil. Porque a gente fica num papo assim de, tem que ver tal filme no cinema, tem que ver... pode ver tal filme em casa, mas às vezes a gente não pensa que tem pessoas que elas vão ter a oportunidade de uma vez no cinema pra assistir um filme, e às vezes elas vão querer ver determinado filme e elas não vão ter a oportunidade de ver outro, sabe? Então, quando a gente discute sobre isso também, de ver um filme no cinema ou não, a gente tem que pensar na questão do dinheiro mesmo também. O cinema é um programa caro. Com certeza. Não à toa, muitos jovens ainda hoje marcam encontros no cinema. Porque, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos no cinema. Porque é uma coisa, tu não vai sempre pelo valor, não... E no cinema tá caro hoje. Por isso que o debate que o Enem trouxe até da democratização do cinema foi muito interessante, porque ressuscitou essa discussão do valor do cinema, se vale a pena ir no cinema. Então, é um assunto que a gente tem que debater muito, assim, porque a gente sabe que mais da metade da população não tem condição de ir no cinema toda semana ou uma vez por mês. É muito mais difícil pra eles. Eles não têm tanto acesso. E aí a gente pode entrar num ponto também, não só da democratização do acesso ao cinema, mas dessa democratização em relação à arte no geral. Porque, por mais que tenham outros lugares de arte que eles são livres para que a pessoa possa ir, alguns museus, por exemplo, que tu pode entrar e não paga nada, as pessoas elas também têm que ser motivadas a ir nesses lugares, né? Tem que ser motivadas. E a gente vive numa época que as pessoas não estão dando o mesmo valor pra arte. Então a gente vê um cinema ali que custa R$40 o ingresso, dependendo do dia que tu for. Se for uma sessão 3D... Uma sessão 3D que tu não tem meia entrada de estudante, de idoso, enfim. É muito difícil as pessoas pagarem e saírem indo toda hora no cinema. E elas vão ir pra um filme que elas sabem que elas vão gostar, enfim. Porque é R$40 só o ingresso. Tem só mais deslocamento, tem mais pipoca, às vezes leva o filho. É complicado. E se pegar historicamente o cinema começou como algo barato. Ele custava 50 centavos nos Estados Unidos. Então, até metade do século XX, o cinema era barato, era um negócio legal de ir, um programa bom, e que não era caro. Ele veio a se tornar caro agora, com o crescimento de capitalização de tudo. Sim. Onde querem ganhar dinheiro em cima de tudo, imposto em cima de tudo, então ele se tornou caro. O cinema, ele proporciona essa experiência diferente, mas a gente também pode estar sendo um pouco... tendo uma visão muito bonita da coisa, né? Porque eu mesmo, hoje, indo assistir o 1917, que eu assisti hoje à tarde, né, que a gente tá gravando, eu presenciei diversas vezes uma pessoa na minha frente, na fileira, mexendo no celular, mandando mensagem no WhatsApp. E eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, porque eu tava tentando ver o filme e tinha uma tela no brilho máximo, não era no brilho mínimo, ela tava no laranja, sabe quando tu bota no laranja no brilho da tela? E a tela tava indo na minha cara, assim, eu via mais a minha cara do que o personagem eu via mais a luz do que o personagem da tela. E isso me incomodou muito, assim, e às vezes a gente pensa de, a gente vai no cinema pra ter uma experiência mais imersiva com o filme, mas aí tem pessoas que conversam, tem pessoas que chutam tua cadeira, tem pessoas que botam o celular o tempo inteiro. A própria sessão do 1907 que eu fui também, tinha pessoas cochichando do meu lado. Me irrita profundamente isso, porque eu tô tentando entrar dentro da história. Esse burburinho do lado atrapalha. Então a gente tem que ter uma consciência também do ir ao cinema, entender que aquele não é um ambiente de conversa, não é um ambiente de mexer no celular. Uma das experiências mais legais que eu tive no cinema retrasado, eu acho que foi 2018, com Um Lugar Silencioso. Porque é um filme que o nome já diz, é silencioso, o filme é quieto. Então tu precisa estar numa sala de cinema que o público ajude, que o público não fale. Com certeza. E eu dei essa sorte, assim, de pegar um cinema onde o público inteiro tava quieto, tava prestando atenção no filme. E minha experiência foi maravilhosa, porque aquilo tornou interessante o filme, o ambiente, ajudando no ambiente do filme, no ambiente do cinema no filme. Então, tem que ter essa noção também de que tu não tá na tua casa vendo filme, tu tá no espaço coletivo vendo filme. Sim, com certeza. Tu sabe que eu assisti Midsommar também no cinema com a minha namorada esse ano,
E foi bem curioso porque a gente foi num cinema que naquele horário tinham 5 pessoas na sala, contando com nós dois, né? Era um cara sentado mais à frente e um casal que tava do nosso lado, sendo que tinha a sala inteira livre, né? Mas tudo bem. E esse casal, eles não ficaram quietos o filme inteiro, eles riam de tudo, eles comentavam sobre todas as cenas. E eu e a Vitória, a gente olhava assim, tipo, a gente não vai pedir pra eles ficarem em silêncio, né? Teve um certo constrangimento. E foi horrível, e foi muito curioso, porque era uma sala vazia. Eu pensei que ia estar todo mundo em silêncio curtindo o filme. E de 5 pessoas, 2 não ficavam em silêncio, assim, tava insuportável. Tanto que a gente trocou de lugar, a gente foi sentar umas 5 fileiras abaixo. E não falamos nada, né? Foi bem estranho, mas foi o que deu pra fazer, porque tava quase me tirando do filme, assim. E é um filme que eu gostei muito. Mas, enfim. Então a gente tem que ter esse pensamento, assim, de que são ambientes diferentes. Vem em casa, tu pode fazer barulho, tu pode mexer no celular, tu pode conversar. E no cinema, tu tem que ter um coletivo de que outra pessoa pode estar querendo ver o filme e tu não vai ficar mexendo no celular, não vai ficar puxando pra não atrapalhar a experiência do outro e até a sua própria, porque não adianta ir no cinema pra ter uma experiência diferente e fazer como tu faz em casa. Com certeza. Não, e o mais importante de tudo, assim, que a gente quer falar com essa discussão é que as pessoas, elas têm que fazer também o que elas tiverem mais à vontade. Eu e o Matheus, no caso, preferimos ver no cinema e nós mesmos reconhecemos que nem sempre dá pra ver, a gente vê em casa também. Muitos filmes eu fui ver em casa porque não tem condição de ir no cinema todo dia. E às vezes, mesmo assistindo em casa, é um filme que tu vai gostar, com certeza. Só que o que a gente consegue concordar é que no cinema é uma experiência totalmente diferente. Pelo bem ou pelo mal, né? Exatamente. Vai ser sempre uma coisa diferente. E tem o estilo de filme que é feito pra ver no cinema e outro que tu não pode ver necessariamente em casa tranquilamente. Então, também dá pra avaliar isso na hora de escolher um filme, porque tu pode selecionar. Então, esse filme aqui vale a pena ver no cinema, eu vou ir ver. Que é o caso do Avatar. O Avatar só fez o sucesso que fez porque ele fez a revolução do 3D no cinema. Com certeza, tava bem no início, de 2009 ali, né? Avatar, se não me engano. 2009, foi o início do auge do 3D. Então, o filme só teve a repercussão que teve porque a galera foi no cinema ver essa novidade. Mas tu acha? Eu gostei do Avatar. Mas eu vi com 11 anos. Não, eu vi o Avatar por coisa do 3D, fiquei maravilhado, mas em casa ele perdeu a graça. Isso sim, é verdade. Depois que eu fui ver na TV, não foi tão legal. Na TV ele perdeu a graça. Mas o que eu queria deixar aqui bem claro também é que eu assisti Tá Chovendo Hambúrguer no cinema 3D. Foi o primeiro filme que eu vi 3D no cinema. Que eu acho importante, porque às vezes a gente só fala do Avatar, mas Tá Chovendo Hambúrguer tem um valor interessante. Queria deixar essa informação. Pra quem não sabia, eu já vi Tá Chovendo Hambúrguer no cinema 3D. Não, tem vários... Eu tenho a dizer que vários filmes de animação em 3D são bons de ver no cinema, porque a animação 3D no cinema é perfeita. É verdade. E tem muitos filmes que nem precisaria ter 3D, eles fazem 3D só pra tirar o dinheiro da gente. Com certeza. Não, eu fui ver Rio, aquela animação 3D no cinema. Eu adorei, porque tu via o passarinho na tua cara, então tem o seu valor também ver uma animação em 3D pra levar criança, pra essa diversão toda. E o que tu acha do filme 4D? Tu já chegou a assistir? Eu tive uma experiência com 4D já, mas não sei se eu gostei. Tem um aqui no Rio Grande do Sul, não sei se é o mesmo que tu foi. Eu fui uma vez e ele passava umas histórias de... tinha 2 histórias, mas eu fui na que era do Parque dos Dinossauros. Não, era na savana, sei lá. E aí tinha uma hora que o elefante, ele vinha com a com a tromba no teu rosto, assim, e ele esguichava água. E a cadeira da frente jogava água em ti, cara. Isso foi muito louco, Foi uma experiência boa de ter no cinema. Em casa não ia ser legal ver alguém jogar água na minha cara, né? E o cinema tem muito disso, ele vai evoluindo pra tentar manter o público. Porque pra coisa da Netflix eu vi muita discussão também de que, o cinema tá acabando. Por um momento eu achei que o cinema pudesse acabar. Mas muita gente ainda vai, porque ele tem isso, ele vai se renovando. Tem o 3D, tem a coisa de alguns filmes tu vê naquela tela grande se impressionar. Então é um negócio que vai se manter. Agora, eles vão criando meios pra continuar sobrevivendo. Eu acho que isso é um tópico que a gente tem que ficar bem atento nos próximos anos, porque é difícil saber, na verdade, o que vai acontecer, porque a gente vê cada vez mais a Netflix colocando muito dinheiro dentro das produções, e o cinema tá tão caro, e assim, na atualidade, eu não vejo o cinema acabando, acho que com certeza não. Mas para um futuro, se ele não mudar, se continuar com as salas, às vezes... Tem muitas salas que tem vários problemas, eu já fui em várias com as cadeiras quebradas, enfim, com experiências ruins também. E se o cinema não se reinventar em alguns pontos, eu acho que é um assunto para se debater no futuro, assim. Não sei o que espera o cinema, né? A sala cinema realmente, visto que a Netflix tem tanto dinheiro sendo colocado, as produções, as pessoas preferem ver mais em casa, né? Não, conforto de casa, Netflix ali na frente. E acho esse debate social muito importante também, né? A gente levar em consideração, assim. Porque o preço que tu paga pra ir no cinema ver
um filme tu paga pra ter na Netflix o mês inteiro. Exatamente. Pra ver 200 mil filmes, né? A mais que tem naquele catálogo, né? E com essa reflexão encerramos esse primeiro bloco. Mandem comentários, conversem com a gente, o que vocês acham desse nosso debate, qual a experiência de vocês, se vocês gostaram mais de ver em casa, de ver no cinema. E no segundo bloco vamos falar sobre nossas apostas e torcida para o Oscar 2020. Fiquem ligados. Para começar o segundo bloco do nosso programa, a gente vai falar um pouco então sobre os filmes que foram indicados ao Oscar e quais são as nossas apostas, conversar um pouco sobre os diretores, sobre os atores, sobre os roteiros. Então, vamos começar com a categoria de melhor roteiro original. Matheus, quais são os indicados para essa categoria? Bom, os 5 indicados para essa categoria são Entre Fatos e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Gabriel, quem você acha que ganha essa categoria? Olha, eu acho que ela é uma categoria muito boa, tem vários filmes que eu gosto ali. Eu gostaria que ganhasse Parasita, porque eu gostaria que Parasita ganhasse todas as categorias que ele tá sendo indicado, mas eu reconheço que existem muitos roteiros bons, talvez Era uma Vez em Hollywood, tem alguma chance. 1917 eu acho que não. Eu acho que pra mim desses aqui, apesar do plano sequência todo, o roteiro em si do 1917 talvez seja o mais fraco deles. Eu acho que Tarantino vai acabar sendo o favorito, vai acabar ganhando. Tarantino provavelmente vai levar essa categoria. Até pela coisa do saudosismo de Hollywood, então tem essa tradição, né? Eu acho que o História de um Casamento também tem um roteiro muito interessante. Pra mim seria o segundo dessa categoria. Até eu tava vendo uma discussão que muita gente achou que as atuações foram improvisadas, né, que muito do diálogo era eles improvisando e na verdade não era. Não é. O roteiro estava escrito mesmo e as atuações todas foram baseadas no roteiro, não teve improvisação. O que mostra um roteiro muito bem escrito, né. Em vários filmes do Noah Baumbach, ele ensaia muito as atuações. Eu até tava vendo que as próprias respirações dos atores eram ensaiado. Ele já tinha isso em mente, né. Então é um roteiro que também privilegia os dois, porque ele constrói dois personagens incríveis, então... E uma história interessante, uma história de uma separação que é incrível, assim. Eu acho que a maior surpresa de seria Entre Fatos e Segredos, né? Esse eu acho bem difícil também. Talvez seja o quinto na votação, mas também tem um roteiro bem surpreendente, assim. Eu gostei muito da dinâmica, de como ele trabalha os personagens e como ele te envolve pro mistério final, né? Seria uma surpresa, acho que que não deve ganhar de jeito nenhum, mas também é um roteiro bem interessante aqui. Então a nossa aposta vai pra Era uma Vez em Hollywood. Eu acho que vai ganhar Era uma Vez em Hollywood. Não era o que eu queria. Mas Parasita seria o grande merecedor, né? Será que Parasita tem alguma chance? Acho que é difícil. Eu acho que é um filme que é capaz de surpreender no Oscar, mas acho que roteiro, aqui vai ser difícil. E pra roteiro adaptado, temos outros 5 indicados. O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Qual do roteiro adaptado tu acha que tem grande chance de ganhar o Oscar esse ano? Olha, acho que até pelo número de indicações do Coringa e do Irlandês, muitos apostariam em um desses dois. Mas eu acho que vai acabar dando Adoráveis Mulheres, eu acho que a Greta vai acabar ganhando esse prêmio, porque é um roteiro que talvez muitos não dêem muita importância, mas ele vem muito forte, assim, muitos diálogos muito bons, é um roteiro de uma readaptação, na verdade, então vem com esse peso do filme antigo, mas traz coisas novas, ele se mantém atual hoje. Eu acho que é uma grande aposta e corre meio por fora, mas seria minha aposta. Eu gosto muito do Adoráveis Mulheres, do roteiro, dos personagens, da direção da Greta mesmo, mas eu acho que o Irlandês ele tem um pouco mais de chance, também porque eu acho que não é um filme que vai ganhar muitos prêmios, ele tá sendo indicado em várias categorias, é uma história do Scorsese, que é um grande diretor. Ele passou quase 10 anos desenvolvendo esse filme. E ninguém queria financiar o filme, ele conseguiu finalmente, então eu tenho a impressão de que o Irlandês ele tem mais chance de ganhar, na minha opinião, mas eu ficaria muito feliz se Adoráveis Mulheres ganhasse. Coringa também é um roteiro que eu gostei, mas Adoráveis Mulheres um pouco à frente do Coringa. Então, meu voto é que o Irlandês ganha, mas o que eu queria ganhar seria Adoráveis Mulheres. Eu acho que aqui Jojo Rabbit e Dois Papas estão bem por fora. Estão bem por fora. São dois filmes bem mais fracos, então tá entre esses três. E eu acho que Adoráveis Mulheres pode surpreender e ganhar. Na terceira categoria que a gente vai discutir aqui, nós temos o melhor filme em língua estrangeira, que mudou agora para melhor filme internacional, tem essas duas nomenclaturas, né? Que são os indicados:
Corpus Christi, um filme polonês, Honeyland, que é um filme da Macedônia do Norte, Os Miseráveis, que é um filme da França, Dolor e Glória, que é um filme espanhol, e Parasita, que é um filme da Coreia do Sul. Matheus, qual é o teu favorito para essa categoria? Bom, não tem nem que dizer que é Parasita, né? E Parasita, acho que com certeza. é o vencedor, né? Também não vejo outro filme ganhando essa categoria, mas a curiosidade é que dos 5 filmes indicados, 4 são europeus, né? E o grande favorito é o coreano, que seria muito legal ver Os Miseráveis ganhando também, porque é um filme que eu fiquei apaixonado, mas eu acho que Parasita leva com tranquilidade. Tu sabe que antigamente no Oscar, a maioria dos filmes, mais pra década de 80, 70, eram muito europeus. O Oscar tinha muito essa ligação com os filmes europeus, né? Os filmes sul-americanos foram surgir muito mais recente. Tanto que o maior vencedor da categoria de filme estrangeiro é a Itália. A sim. Itália é o país que mais tem o Oscar nessa categoria. E é curioso, porque quando eu olhei ali os filmes, eu pensei, parece de muito mais antiga essa lista, né? Com os países e tal. Sim, e a gente tinha filmes muito bons aqui da América do Sul mesmo, porém é muito difícil emplacar um filme que não seja europeu na categoria, né? O que eu tinha te falado nas nossas discussões anteriormente era que o meu desejo era que Os Miseráveis ganhassem de melhor filme estrangeiro e o Parasita ganhasse de melhor filme, porque eu assisti Os Miseráveis e é um filme incrível, ele é espetacular. Só que eu acho muito difícil, o Parasita já ganhou essa categoria, acho que é uma das mais fáceis de chutar no Oscar, é muito difícil alguém tirar esse Oscar do Parasita, então o meu voto também é pro Parasita, e eu quero que ganhe Parasita também, mas se ganhasse Os Miseráveis eu ficaria bem feliz também. Até acho que corre por fora um pouco assim Dolor e Glória por ser do Almodóvar, ter toda essa tradição de um cineasta já experiente, amigo de todo mundo, então ele pode vir a ter uma pequena chance, mas eu acho que Parasita já levou. Parasita quase certo, 99% de chance de vencer esse Oscar. 99,9%. 0,9, mais ainda. Vamos falar agora um pouquinho de atuações. Começando aqui por melhor atriz coadjuvante, que temos Kate Bates por O Caso Richard Jewell, Laura Dern por História de um Casamento, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e Margot Robbie por O Escândalo. Gabriel, do que tu viu, quem é que leva? Eu não vi todos os filmes ainda nessa lista, mas, assim, uma atuação que eu gostei muito mesmo foi da Florence Pugh em Adoráveis Mulheres. Eu achei a personagem muito boa e ela é uma grande atriz. E eu sou um pouco suspeito pra falar porque ela fez Midsommar. E, de novo, vou falar que eu gostei muito de Midsommar esse ano. Então, eu acho ela uma ótima atriz, gostei. Mas eu acho que essa categoria, assim como todas as outras de atuação, ela tem uma favorita que tá despontando já a várias premiações. E a atuação dela pra esse filme, ela é extremamente importante, ela puxa a atriz principal para alguns diálogos importantíssimos dentro do filme. Então, pra mim, a Laura Dern vai ganhar, e eu gostaria que ela ganhasse mesmo. Acho que se a Florence Pugh ganhasse ia ser legal, porque eu gostei da atuação dela, mas pra mim a favorita é a Laura Dern disparado, acho que vai ganhar, e é uma grande atuação dela. Dessas 5 eu só não vi uma das atuações. E eu acho que a Laura Dern, até pelo que já vem feito nas premiações, é a grande favorita, deve levar. Mas queria deixar registrado que eu também gosto muito da Scarlett Johansson em Jojo Rabbit. Apesar de ser um filme mais infantil, eu gosto muito da atuação dela, eu acho que ela é fundamental pro filme acontecer. Então, eu gostaria que ela levasse também, mas eu prefiro que ela leve como atriz principal. Então, eu fico com a Laura Dern mesmo na História de Casamento, que é uma atuação muito boa. Sendo que ela aparece a primeira vez, o diálogo ali é maravilhoso. É incrível. Então, se ganhar, tá ótimo, tá em boas mãos. Na categoria de melhor ator coadjuvante, nós temos o Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Dois Papas, Al Pacino por O Irlandês, Joey Pesci por O Irlandês também, e o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. Matheus? Assim como tu já falou de atuação ser meio definido, eu acho que o Brad Pitt vai acabar levando. Não por ser o melhor papel da carreira dele, mas até pela coisa do conjunto da obra, que o Oscar adora dar. E que ele tá muito bem no papel realmente. Não acho o melhor filme do Brad Pitt, mas gosto muito da atuação dele. Gostaria que o Joey Pesci levasse, porque eu achei a atuação dele no irlandês maravilhosa. E é uma categoria muito forte também, mas acho que o Brad Pitt deve levar, assim como levou todas as outras premiações. Eu gostei muito da atuação do Al Pacino e do Joey Pesci. Pra mim, um dos dois poderia levar. Com um pouquinho mais de preferência do Al Pacino, que eu gostei muito dele no filme. Mas eu acho que o Brad Pitt também vai levar, eu acho que é merecido. Logo depois que eu saí da sessão
do Era Uma Vez em Hollywood, eu lembro que eu tinha gostado até mais do Brad Pitt do que do Leonardo DiCaprio. Hoje em dia eu gosto dos dois no mesmo nível, acho que foram grandes atuações, mas eu acho que também pelo fato do Al Pacino e do Joey Pesci estarem ali pelo mesmo filme, eles vão dividir um pouco dos votos, acho que é muito difícil também tirar esse Oscar do Brad Pitt, é mais do que merecido também. Eu concordo que vai ter essa divisão dos votos aí no irlandês, o Brad Pitt vai acabar levando. Eu acho muito difícil. Seria legal, mas muito difícil. Na categoria de melhor ator, nós temos o Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento, Joaquin Phoenix por Coringa e Jonathan Pryce por Dois Papas. Matheus, qual é o teu ator preferido pra ganhar aqui? Eu vou contrariar o que todo mundo acha que eu vou falar, talvez, que seria o Joaquin Phoenix, mas o meu favorito é o Adam Driver. Pra mim, o Adam Driver tem a melhor atuação da temporada, assim, do ano. Ele é muito sutil no que ele faz, ele passa muita verdade no que ele faz, e não é aquela coisa de emagreceu tantos quilos, não é aquela coisa da atuação exagerada, não, é uma coisa que ele te convence como um humano normal, como uma pessoa normal, e que tá passando por todas aquelas dificuldades. Pra mim, a atuação impecável, assim, eu votaria no Adam Driver, mas acho que o Joaquin Phoenix leva. Eu assino embaixo o que tu falou, eu vi muitas discussões, assim, na internet comparando a atuação dos dois, e eu acho que o Adam Driver, assim como tu falou, ele tem uma atuação muito mais completa e muito mais cheia de nuances, tu consegue, ele tem uma atuação que é muito mais íntima, e fica um pouco mais difícil de tu externar essas emoções e o público perceber, então ele tem que te mostrar o que ele tá sentindo, às vezes com olhares, às vezes com gestos, é muito completo, é um trabalho de ator incrível, eu concordo que é a melhor atuação dessa temporada, é uma categoria muito forte. O Leonardo DiCaprio também fez um personagem incrível, ele tem uma determinada cena ali que é incrível. Duas cenas. A cena ali do trailer, quando começa o diálogo com a guria até o fim da cena com a guria. É incrível, ali é incrível, mas eu acho que o Joaquin Phoenix vai vencer, porque ele também tá perfeito no papel, eu acho ele um grande ator, ele é um dos meus atores favoritos, assim, de todos os tempos, e eu acho que é muito merecido também, mas se eu pudesse escolher, assim, é uma escolha muito difícil, mas eu acho que o Adam Driver foi um pouquinho acima, um degrau acima. O Joaquin Phoenix também tem uma coisa que a academia adora, que é perder peso, ficar magro com o personagem, interpretar o personagem, transformação, né? Então, até por isso eu acho que ele leva. Eu gostaria que o Adam Driver ganhasse, e acho que todos os outros aí estão correndo muito por fora, Antônio Bandeiras nem o Canis, mas deve ficar por isso mesmo. Acho difícil também. Acho que tá entre os dois e o Joaquin Phoenix deve levar. Uma coisa curiosa é que o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins, eles fizeram boas atuações também. Mas como esse ano tem uma gama muito grande de atores bons e grandes papéis, eles ficam muito como quando tá correndo por fora mesmo, né? Como azarões. O Jonathan Pryce, pra mim, até poderia ser o substituível dessa lista. Porque, pra mim, o William Dafoe ou o Robert Pattinson o William Dafoe tinha que ter sido indicado. Podia ter entrado nessa lista com tranquilidade no lugar dele também. Então... Não, o William Dafoe tá incrível. Aquele diálogo do William Dafoe praguejando pro Robert Pattinson é incrível. Fica a câmera nele com a luz, é incrível. Então a gente tem um ano de atuações muito boas, é um ano muito forte, alguns, mesmo concorrendo, acabam ficando apagados. Exatamente. E pra categoria de melhor atriz, nós temos Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por História de um Casamento, Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por Escândalo e Renée Zellweger por Jude, Muito Além do Arco-Íris. Gabriel, tu viu quantas dessa lista e quem ganha? Então, dessa lista que eu vi 2 ainda, eu vi só 2, eu tenho ainda que ver 3. Na minha opinião, eu acho que ganha a Renée Zellweger, é um filme que eu não vi, mas eu acho que ela tem aquela fórmula de ganhar o Oscar, tá aqui, ela se transformou pro papel, ela tá completamente diferente, e se a gente pensar que o Oscar, na categoria de melhor atriz, ele normalmente premia mulheres muito fortes, personagens muito fortes femininas, né? Então a Judy Garland, por toda a questão de Hollywood dela, era uma atriz muito famosa e é uma mulher forte, eu acho que a Renée ganha. Apesar de eu ter gostado muito da Saoirse Ronan, também, Adoráveis Mulheres, e mais ainda da Scarlett Johansson. Pra mim, essa atuação da Scarlett Johansson em História de um Casamento é a atuação mais legal do ano, depois da Lupita Nyong'o, que é um absurdo ela não ter sido indicada. Então, pra mim, a Scarlett Johansson, pra mim, ganharia essa categoria, mas a Renée Zellweger acho muito difícil tirar o Oscar dela. Até curioso, porque a Scarlett Johansson tá concorrendo nas duas categorias de atuação, né? Algo inédito, assim, há muito tempo. É a 11ª a ter esse feito de concorrer nas duas categorias de atuação. Talvez isso divida um pouco os votos dela também, que faça que ela pode diminua. ser. A Cynthia Erivo, pra mim, eu descartaria das categorias, colocaria a Lupita pra ganhar.
mas não dá pra fazer isso, então ela tá ali. É um absurdo. E eu acho que a Renée ganha, até por essa coisa que dá pra lembrar um pouco que é muito parecida com o Fred Mercury, que a gente teve ano passado, com o Rami Malek, de interpretar uma figura carinhosa, querida por todo mundo, que canta, que se transforma e acaba ganhando o Oscar por causa disso. Eu vi o filme e falei, se ela ganhar vai ser pela cena final, onde canta Over the Rainbow, que é uma cena muito bonita, emocionante, eu quase chorei vendo, mas seria por aquela cena. Já a Scarlett Johansson seria pelo filme inteiro, porque pra mim ela tem a melhor atuação das 5, merecia ganhar, acho que não vai ganhar, mas fico na torcida. Pra mim, a Lupita Nyong'o, ela já ganhou essa categoria, e o Oscar ele vai premiar a segunda melhor atriz do ano, que é uma coisa que eles fazem de vez em quando, né? E talvez premie errado a segunda melhor. E talvez premie errado, talvez ele não premia a segunda melhor, mas tudo bem. Mas essa é a nossa opinião, né? Não é a mesma deles. Exato, pois é. É um absurdo isso daí. Pra melhor direção nesse ano, a gente tem o Martin Scorsese por O Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita. Matheus, qual é o teu diretor favorito dessa categoria? Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma categoria muito forte. Muito. Fazia muito tempo que eu não via 5 direções maravilhosas, assim, que eu não contestasse se alguém tivesse na lista. Porque pra mim todos merecem estar ali. Até teve a discussão que a Greta podia entrar no lugar de alguém. Eu acho que é um pouco complicado, porque as 5 que estão ali eu gostei muito, então talvez eu não colocasse ela também. E eu gostaria muito que o Bong Joon-ho ganhasse, mas eu acho que o Sam Mendes vai acabar levando... Vem levando nas premiações anteriores, eu acho que ele acaba levando, mas o Bong Joon-ho seria também uma boa surpresa caso ganhe. Eu assino embaixo no que o Matheus falou. Pra mim, o Bong Joon-ho tá incrível, ele merecia demais esse Oscar, mas o Sam Mendes, assim, até pelo estilo de filme que foi realizado, que é um filme que ele prioriza essa questão técnica, ele fez um trabalho impecável. Não, a coisa do plano sequência, o filme inteiro, perfeito, o controle de dublês, de atores, de coadjuvantes, de figurantes, tem que ser tudo muito perfeito. Isso, tem que ter tudo exato ali na cena. E ele manteve a orquestra no ritmo dele, ele conseguiu fazer isso, eu acho que, assim, foi uma direção impecável, mas eu ainda gostaria que o Bong Joon-ho ganhasse. Com certeza. Que o filme ele foi feito pra priorizar a questão da direção, né? É um filme tecnicamente perfeito, foi uma direção muito boa e realmente foi, né? E essa grandiosidade de guerra, tudo mais, contribui também, pro claro, filme, né? Sim. Então, pra mim, seria o Bong Joon-ho, mas o Sam Mendes eu acho que vai acabar levando. Acho que os outros 3 é muito difícil, apesar da força de nome, principalmente do Scorsese. Eu ia dizer isso. Eu acho que o Scorsese, com todos os amigos que ele tem dentro da academia, talvez ele ganhe alguns bons votos, mas não deve ser o suficiente pra ganhar de um dos dois. Eu acho que tá entre os dois. Deve estar entre os dois. E aí sobre essa questão da Greta e diretoras mulheres também, a gente vai abordar em um outro podcast, em um episódio futuro bem próximo, então eu vou deixar um pouco pra gente discutir nesse episódio. Teremos uma convidada especial. Acho mais válido. E só a título de curiosidade, nos últimos anos, quem ganha a melhor direção não tem ganho o melhor filme. É verdade. Então vamos ficar atento que talvez, se o Sam Mendes ganhar, talvez não ganhe o melhor filme. Até pelo estilo de votação do Oscar, né? Que ele agora tem a ver muito mais com o filme ter ido bem ali, entre os primeiros, entre os segundos. Ter sido mais aceito pelos votantes. Isso. É um filme que é mais aceito, né? Então, beleza. Melhor filme, então, os indicados são Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Matheus, teu favorito pra essa categoria? Parasita, favorito? Simples. Roubou meu voto, hein? Fica claro isso, hein? Não sou eu que vou copiar o Matheus, não. Eu falo isso aí há muito tempo já. Não, é que é uma categoria fácil de escolher, porque o Parasita a gente ia eleger como o melhor filme do ano. É verdade. Então se a gente não disser que é o melhor filme do Oscar, também a gente ia estar se contradizendo um pouco, né? Tá, mas quem tu acha que vai ganhar? Parasita também? Quem eu acho que vai ganhar é um pouco mais difícil de dizer. Eu tenho muita dúvida em dizer quem vai ganhar. Eu acho que 1917 tem uma grande chance, eu acho que Era Uma Vez em Hollywood vem forte, e acho que Parasita pode surpreender. Eu não tenho definido quem eu acho que ganha, mas eu acho que tá entre esses 3, talvez 4, botando o Irlandês ali no meio. Eu acho muito difícil a gente conseguir afirmar agora, são muitos filmes bons. Acho que esses 4 ali, o Irlandês, Era Uma Vez, 1917, Parasita, eles despontam como favoritos. E pra mim, com certeza, seria o Parasita, o melhor filme do ano. Um filme incrível, muito bem feito. Mas, assim, eu vou apostar em Parasita, porque eu acho que
pelo estilo de votação do Oscar, que mudou agora nos últimos anos, eu acho que Parasita tem chance de estar sempre figurando entre os primeiros. É um filme muito bem aceito pra geral, né? Fora do ar, eu comentei contigo que eu acho que tem 3 filmes que vão dividir o top 3, que vai ficar entre primeiro, segundo e terceiro de várias listas. Que é o Parasita, 1917 e Era Uma Vez, ou daqui a pouco o Irlandês. Mas esses 4 vão estar dividindo as 4 primeiras posições das listas de quase todo mundo. Sim. Então, tem uma chance muito forte dos 4 ganharem. Acho que apesar das 11 indicações, Coringa não vai levar. Não, também acho difícil, também acho. E eu espero muito que Parasita possa surpreender, ganhe, mas eu acho que por ser o Oscar, por ser essa coisa de filme americano, de língua inglesa, eles vão premiar Era Uma Vez, 1917 ou O Irlandês. Vai ficar entre os 3. Eu acho que o 1917 tem mais chance, acho que ele é o segundo ali. Enfim, o segundo não, né? Ele é o primeiro que tem mais chance. Mas eu acho que, por essa questão de como é a votação do Oscar, eu acho que ele tem um pouco mais de chance de ser um dos votados mais pra baixo, de ser eliminado antes. Porque, não sei, eu não gostei muito do roteiro, eu acho que ele tem alguns problemas, apesar dessa primazia técnica, eu acho que o Parasita vai ser mais bem quisto por quem votar. Eu acho que ele vai estar mais acima. Não sei, é um sentimento que eu tenho. Eu pego um pouco também as premiações recentes que a gente teve, né, que os prêmios estavam divididos entre 2 filmes. 1917 Era Uma Vez em Hollywood. Globo de Ouro, cada um ganhou uma. Teve a outra premiação agora também que o Era Uma Vez em Hollywood ganhou. O 1917 ganhou outras. A única coisa que o Parasita ganhou de importância foi o Sindicato dos Atores, que o elenco ganhou como melhor elenco. E eu acho, então, que talvez 1917 ou Era Uma Vez em Hollywood acabem ganhando, mas eu não descarto o Parasita poder chegar. Eu tô torcendo muito Parasita, não sei quem que vai ganhar. Pra mim é um desses 4, e se o Parasita ganhar, eu vou comemorar muito. A nossa torcida tá com Parasita. Vai ser incrível. Vai ser incrível se eles ganharem. Mas enfim. E seria também uma nova fase para o cinema nos Estados Unidos de um filme estrangeiro, a principal categoria, né? Era pra ter acontecido ano passado com Roma. É verdade. Não aconteceu. Esse ano tem o Parasita. Então tem aí um indício de uma nova realidade, talvez. Se o Parasita ganhar, ela possa vir com mais força. De vez em quando surgem esses filmes internacionais que eles acabam conquistando também o Oscar de melhor filme, né? Só vem A Vida é Bela, acho que foi em 98, né? Que tava muito bem cotado, ganhou o melhor ator. Foi em 99, que ganhou de Central do Brasil. Isso. Do Central do Brasil. E tava muito bem cotado, até o ator ganhou, então era um filme bem falado. E eu acho que Roma e Parasita, no ano passado e esse ano, estão cumprindo esse papel, né? Estão surgindo muito fortes, com bastante chance. Roma acabou não levando, que eu achei um absurdo. Mas Parasita eu acho que tem um pouquinho mais de chance esse ano, eu vou concentrar todos os meus pensamentos pra isso. São 6 indicações ao longo também, então mostra que a academia olhou bem pra esse filme. Bastante e é um filme que vem forte, né? Parasita é o nosso desejo, a aposta é um pouco mais difícil e estamos encerrando o segundo episódio do GamaCast aqui. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até esse momento o podcast, queria pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, tá aqui na descrição desse episódio. Comentem com a gente. Se tiver gostado do episódio, compartilha também, divulga com todos os amigos. Se não tiver gostado de alguma coisa, manda um feedback do que pode ser melhorado, o que a gente pode fazer. Pode mandar sugestão de pauta também, a gente tá aberto para isso. E queria agradecer principalmente e espero vocês no nosso próximo episódio, que vai ser lançado em breve, esperamos, tomara. É isso aí, galera. Valeu, um abraço a todos e até o próximo. Tchau!